só, no PET está mostrando como é que eu posso dizer? A ocupação dos biomas, né, ao longo das faixas aqui, né, de clima do planeta. Então, no verdinho, as florestas tropicais, olha, ambientes muito úmidos, né, que permitem o crescimento, e quentes também, que permitem o crescimento dessas grandes florestas, tipo a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, que está aqui, ó. Na África, a gente também tem ambientes de florestas, né, bem densas, na região, na Austrália, aquelas ilhas ali, Nova Zelândia, e em volta você tem muitos ambientes florestais. E a gente tem desertos, a gente tem campos, tudo isso aqui ao longo do planeta. O que eu estou mostrando para vocês é como que as correntes de ar elas podem funcionar modulando esse clima do planeta aqui. Então, olha só, na parte mais central do planeta aqui, né, próxima à linha do Equador, que é essa linha imaginária, né, dividindo a Terra em duas metades, a superior e a inferior iguais, a gente teria o clima mais quente, portanto, né, mais calor aqui no solo, e isso, essa temperatura, né, do solo mais quente, ela influencia aqui a formação também dessas correntes de ar, ela influencia a formação das correntes marítimas, e essas correntes é que mandam aqui no clima do planeta. Aí, se a gente observar, estava mostrando para vocês aqui, a região de florestas aqui, nessa faixa, por exemplo, aqui que é bastante úmida e recebe, né, maior quantidade de chuva, é uma linha aqui, ó, que a gente tem, ó, ao longo do planeta, que recebe maior pluviosidade, tem maior, né, temperaturas maiores. Se a gente observar essa linha aqui com calma, né, de maiores índices pluviométricos, a gente vai ver que a umidade que eles recebem aqui, ela provém, né, ela vem da área logo acima, que aí já vai ser uma área pobre em pluviosidade. Não vai chover tanto nessas regiões, são regiões que vão ser mais secas, às vezes áridas e até desérticas. Olha aqui, esse manchão amarelo aqui, gente, deserto do Saara está nessa região aqui, ó. Então, são regiões, lá nos Estados Unidos também, né, que ela tem uma parte mais ao sul dos Estados Unidos, estados que tem muitas áreas desérticas ali, a parte norte do México, então você tem desertos enormes ali, até o pessoal atravessa no deserto, né, quando vai tentar entrar nos Estados Unidos de maneira clandestina. Esses desertos aqui estão na mesma linha de outros desertos que tem mundo afora, e não são necessariamente desertos quentes, você tem outras regiões da Terra que vão ter essa linha aqui, né, imaginária, digamos assim, de formação, de liberação aqui para o ar de grande quantidade de umidade, né, das regiões vizinhas aqui, e em cima dessa região aqui, essas massas de ar, elas passam, como é que eu posso dizer? Elas passam absorvendo mais umidade, então elas chegam aqui meio secas, deixa eu mostrar para vocês a imagem, elas chegam aqui nessa região, isso aqui seria a África, ó, elas chegam, elas descarregam, né, a água que elas receberam nos outros locais aqui do globo. E aí elas vão para essa região sem muita umidade, então elas absorvem a umidade que está, né, no atmosférica, que está ali acima dessas regiões desérticas, elas arrancam mais ainda a umidade, que já é pouca ali, e levam essa umidade para as zonas aqui de baixa pressão, que são os locais que vão ter maior quantidade de chuva. É como se ela pegasse a umidade dessa região, em cima, né, dessa região aqui, da atmosfera, roubasse ela e levasse para outra região. O que acontece é que aí você vai ter esses padrões aqui, né? Olha só, onde está sendo roubada, aspas duplas, né, gente? A umidade na superfície ali, né, na atmosfera, você vai ter a formação de desertos, são lugares que você tem clima muito hostil, clima com pouquíssima chuva e com baixa umidade do ar, baixíssima umidade do ar. Por quê? Porque essa umidade foi levada, né, e formou padrão de chuva numa zona logo abaixo aqui. A mesma coisa acontece em estratos aqui acima. Então, as chuvas caem, né, em localidades aqui, mas é lógico que isso aqui está mais frio, porque aí nós estamos falando de região mais, né, acima lá na superfície do globo, então recebe menos radiação solar. Então, o clima aqui é mais ameno, né, mais temperado, mas mesmo assim você vai ter florestas, olha só, porque a umidade foi retirada daqui, e aí se a gente olhar aquelas setinhas lá, ó, as setinhas têm dois sentidos, tá vendo? Ela veio para cá e foi para lá. Então, tirou a umidade dessa zona daqui, e essa é uma região do planeta que tende a ter climas mais desérticos por causa dessas
correntes de ar que retiram a umidade da atmosfera aqui dessas linhas, né? E aí depois essa umidade é redistribuída, né, para as linhas acima. E a mesma coisa vai acontecendo, né, ao longo aqui da superfície do globo, e a gente pode observar muito claramente aqui mesmo na região mais ao sul, né, da América Latina, a gente tem locais mais desérticos, mas mais desérticos, mais, como é que eu posso dizer? Frio, né? Então, existem desertos não tem gelo, né, cobrindo, mas são desertos que não é quente, né, quase não tem pluviosidade, mas não tem floresta, é um clima muito frio. E, né, na Mongólia mesmo, tem uns assim que costuma ter uns documentários na TV a cabo. Isso aqui é por causa dessas, exatamente está nessa zona aqui, né, que a umidade é retirada pelas correntes de ar e levada para outros locais. Lógico que não só essas correntes de ar aqui, né, modulam o clima, mas essas são fundamentais aqui para formação das chuvas e determinar onde você vai ter maior índice de pluviosidade aqui na faixa do globo terrestre. Agora, existem as questões que estão relacionadas ao relevo. Então, por exemplo, se a gente for olhar o relevo da Terra para determinação dos biomas, a gente tem aqui na América do Sul a Cordilheira dos Andes, ela passa no cantinzinho aqui, ó. A Cordilheira dos Andes está aqui, essa linha amarela aqui, né, está delimitando onde ela ocorre. Deixa eu abrir a imagem aqui para vocês verem. Então, ela segue aqui no cantinho, né, da América Latina, do continente ao qual fazemos parte, né? Tá vendo que tem o gelo aqui acima dela, então ela é muito alta. Nas partes mais altas dela, a gente consegue encontrar gelo. E ela é fundamental para determinar o clima da América Latina. Aí não depende só, é a hora que a gente compreende isso. Não depende única e especificamente, né, dessas massas de ar. Depende das correntes oceânicas também, mas também dos relevos, né, que estão determinando ali como que é um determinado local. Então, a Cordilheira dos Andes fica aqui nessa coisa monstruosa, barreira monstruosa, que influencia aqui a passagem de umidade de um lado para outro da América do Sul. Então, as regiões costeiras, né, as que estão aqui na borda aqui do oceano do outro lado, então a gente tem o Chile, por exemplo, tem áreas enormes aqui que são bem desérticas, são bem frias, muito diferente do que a gente vê do lado de cá, né, no nosso país. E nos países vizinhos aqui, que tem áreas de grandes passagens, de campos, né? Então, o que deveria, né, ocorrer aqui, se não existisse a Cordilheira dos Andes, era a circulação aqui das massas de ar de forma mais livre. Como ela funciona como barreira aqui, olha só, a barreira dela é tão intensa que gera um padrão aqui que a gente consegue observar até no próprio bioma, né, determinado ao redor dela, olha só. Então, perto dela só tem campos de altitude. Então, se a gente for na Serra do Rola-Moço, Rola-Moço também, mas ali na Serra do Cipó também, né, a gente tem um campo de altitude, quente, né, uma área quente. Aqui é mais frio, mas ainda assim são campos, regiões, né, abertas, com a, a vegetação é gramínea, é vegetação mais baixinha, arbusto e tudo. Isso que é o que vai acontecer ao longo da Cordilheira dos Andes. A floresta amazônica, ela vai ser limitada por ela aqui, né, vai ficar presa, digamos assim, do lado de cá da Cordilheira dos Andes, e as massas de ar que se formam aqui no Brasil, elas têm como é que eu posso dizer, elas são determinadas, né, a circulação delas aqui, pelo que acontece quando elas se chocam aqui com a parede da Cordilheira dos Andes. Então, o clima era completamente diferente aqui na região da América do Sul, que a gente está, antes da Cordilheira dos Andes existir. E ela passou a existir por causa de movimentos de placa tectônica, e aí, né, ao longo de muito tempo, ela soergueu ali e fez uma barreira natural aqui que afeta o clima totalmente. E isso é demonstrado, por exemplo, por registro fóssil, registro de pólen, que mostra que a vegetação que era diferente, era tudo, até os rios, né? O rio corria para o lado de cá, passou a correr para o lado de cá. Então, tem toda uma questão que é associada com essa alteração de relevo, que aconteceu há muito tempo atrás. Mas aí, hoje em dia, a floresta amazônica, por exemplo, produz uma grande quantidade de umidade que é liberada para a atmosfera. São mais de 500 litros de água que uma árvore adulta, daquelas imensas, lá de 50 metros de altura, da floresta amazônica, é capaz de bombear para a atmosfera num dia.
500 litros, gente. Imagina uma árvore bombeia, uma caixa de 500 litros de água, como forma de vapor, né? Essa grande quantidade de vapor que tem aqui, por causa das massas de ar, ela vai em direção à Cordilheira dos Andes, só que como a cordilheira é muito alta, ela bate e dá uma voltinha aqui, ó, e vem parar onde? Na região que a gente está aqui, um pouco abaixo de onde a gente está, que é a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e mais a metade, mais ou menos, do estado de Minas Gerais para baixo. Então, a floresta amazônica, as árvores da floresta amazônica bombeiam vapor para a atmosfera, que forma parte das chuvas que caem na nossa região. Quando você desmata a floresta amazônica, você perde essas bombas de água natural, que são essas árvores, você vai retirando elas do solo, então você perde a quantidade de vapor formado. O resultado a gente já está vendo aí. Lá na década de 90, os cientistas já estavam avisando que ia diminuir a pluviosidade, principalmente na região de São Paulo, por causa desse desmatamento da floresta amazônica. Continuaram fazendo, o que aconteceu? São Paulo já chove bem menos e a gente já está começando a ver também alterações aí. É lógico que não é só isso, né, gente? Todo desmatamento ao longo dos biomas, ele afeta de alguma maneira os climas aqui regionais. Mas esse desmatamento da Amazônia é importantíssimo aqui para a gente, por causa dessa questão das chuvas, né? É uma região produtora importante, região de São Paulo, Paraná, e aí você vai ter uma perda gigantesca ali de produção, e com isso, impactos, gera uma cadeia de impacto, né? Um efeito dominó ali. Então, o clima da Terra, né, ele vai mandar, isso é só um exemplo, né, para vocês verem, ele vai mandar aqui nos biomas que ocorrem mundo afora, dependendo também do relevo que vai afetar as correntes de ar, a maneira como a umidade vai ser deslocada de um lado para o outro. E aí a gente tem locais, né, faixas da Terra que até chove muito, como por exemplo a região do Cerrado aqui, né, que é onde a gente está. A gente está por aqui assim, mais ou menos, bem na interseção, que até chove bastante. O problema é que muitas vezes o solo, igual o solo nosso aqui, é um solo que a água infiltra muito rapidamente, então ela não fica disponível para as raízes das plantas. E aí existem questões também associadas à qualidade desse solo, né? Solos com teor muito alto de calcário, solos, por exemplo, com muito sal, né? Com muito cloreto de sódio, coisas assim, afetam também a produtividade dos ecossistemas e isso muda a cobertura vegetal. A cobertura vegetal está associada com a fauna que ocorre ali. Então, os animais vão depender das plantas, né? E o tipo de planta vai depender do tipo de solo que está ali, vai depender, às vezes, da umidade, que às vezes é diferente, embora esteja na mesma faixa. E no caso do Cerrado, aqui a gente tem um solo muito diferente. Então, mesmo chovendo muito, tanto quanto chove na Mata Atlântica, acaba que o solo atrapalha o desenvolvimento aqui de uma área totalmente de floresta, né? Se não tivesse desmatando, se não tivesse sofrendo impacto, aí poderia ser tudo floresta. No caso aqui que a gente vê no Cerrado, a gente vê floresta? Tem. Próximo de nascente, né? Quem conhece nascentes aqui na Lagoa Santa sabe disso, a vegetação é mais fechada. Próximo de rios, lagoas, geralmente a vegetação tende a ser mais fechada. Mas, de modo geral, é um campo aberto, é uma vegetação savânica, né? Que é o Cerrado brasileiro. Já na região costeira aqui, a gente vê mais a Mata Atlântica, né, que praticamente foi toda degradada, então se a gente olhar ela agora, ela não tem esse trenzão verde aqui não, é só uns pedacinhos mesmo que sobraram. E a, a floresta amazônica também é bastante úmida, chove muito e está mais próximo ainda da linha do Equador, então torna-se uma floresta ainda mais produtiva. Então, olha só, produtividade, se a gente pegar aqui o próprio PET anterior de vocês, ele está falando o quê? Dos ciclos, tá vendo? O ciclo da água, os ciclos de nutrientes, de uma forma geral. Antes disso, a gente estava falando do fluxo de matéria. Então, toda a estrutura de um bioma, ela depende da produtividade que esse bioma consegue ter. Então, onde chove muito, você tem maior condição de ter florestas. Onde chove menos, o névoa é mais frio, né, as plantas têm uma dificuldade maior para se desenvolver. Se o solo não é bom, as plantas não se desenvolvem bem. E aí, todo o grupo de animais associados ali vai depender de como que essas plantas são. A gente não vai ficar vendo, sei lá, um grande volume de pássaros num ambiente, né, uma grande diversidade, num ambiente que você tem só pastagem. A gente vê que reduz, né, a quantidade de animais. Aí você vai para uma área mais florestal, uma área menos impactada, aí você começa a ver uns passarinhos diferentes, uns bichos que você nunca viu na vida. Por quê?
porque eles dependem daquele ambiente ali. E aí o solo vai mandar também, porque para as plantas produzirem, elas dependem da decomposição da matéria orgânica e da liberação dessa matéria orgânica, né, sobre a forma de nutrientes que elas possam absorver, que, por exemplo, é o ciclo do nitrogênio. Mas tem outros ciclos aqui que vão influenciar, um fósforo, por exemplo. Né? E aí, às vezes, o solo mais ácido atrapalha essa ciclagem de nutrientes aqui, atrapalha a disponibilidade de nutrientes, por exemplo, ou um solo mais básico. E é isso aí, para quem mexe com plantio, se alguém aqui tiver parentes, né, que trabalha com isso, existem análises do solo para ver qual é o problema de um solo não produtivo, por exemplo, ou para você conseguir produzir o máximo possível com um local. Ah, vou plantar café, vou plantar, sei lá, milho. Fazer análise do solo, né, existem os órgãos que fazem esse tipo de análise, as empresas, para avaliar o que tem que ser feito com aquele solo, que tipo de adubação é mais adequado, que tipo de intervenção é mais adequada ali para ele atingir uma produtividade mais adequada. Só que a natureza não tem como fazer isso, né? Então a natureza vai com o que ela tem. E aí o que ocorre é que, né, dependendo do tipo de solo que tem, da quantidade de água que circula aqui com as chuvas, da quantidade de umidade do ar, que isso aí também é muito importante, não adianta chover muito, porque às vezes chove muito, mas a umidade do ar ela é retirada constantemente, como que ocorre aqui, por exemplo, nas regiões desérticas, né, que além de não chover, a umidade ainda é retirada. Então a planta não sobrevive bem. É um exemplo, nós estamos na seca aqui, né, período de seca no Cerrado, aqui de Lagoa Santa. No período de chuva, a umidade do ar é maior. Se você passar um dia, talvez até dois, sem aguar a horta, às vezes a couve nem fica muito murcha, muito feia, mesmo estando um dia mais quente. Às vezes ela murcha assim durante o dia, de tarde ela está toda bonitona de novo. A umidade do ar tá ok. Aí você entra no período de seca, a umidade do ar reduz muito. A gente começa a ficar com o nariz, né, todo machucado por dentro, a pele às vezes trinca, olho, né, mais sensível, arde mais. Por quê? Porque a gente está, o ar, né, está absorvendo umidade aqui das zonas mucosas da gente. Está pouco umidade nele, então a gente perde naturalmente umidade para o ar. E aí, com isso, a gente bebe mais água, por exemplo, e a planta, ela também perde mais água. Então, a planta começa a ficar mais murchinha. Se você não aguar todo dia, a planta morre muito rapidamente. Então, esse tipo de coisa vai modular também o clima que acontece aqui. E aí eu vou passar para a parte específica, que é a gente entender os biomas brasileiros, tá? Ô, Teco, chegou lá. Aí, no caso dos biomas aqui brasileiros, a gente tem as formações que vão parecer com todas as outras formações que a gente viu aqui, naquele mapa. Então, assim, a floresta amazônica é, né, um bioma florestal, floresta tropical, né, que a gente fala, que é uma floresta riquíssima, né? E a Mata Atlântica também é. Só que elas têm umas diferenças, assim, em termos de. A gente fala fitofisionomia, meu Deus, o que é isso? É os tipos de planta, né, que ocorrem, mas também o padrão que essas plantas atingem de crescimento, de como que elas ocupam o solo. A floresta amazônica é extremamente produtiva. Então, as árvores, elas conseguem atingir tamanhos, assim, absurdos. Então, é normal, né? Não sei se todos aqui conhecem, nem sempre os alunos conhecem, mas você tem, deixa eu ver aqui. Você tem árvores imensas no bioma amazônico, Forte Amazônia. Árvores assustadoras. Na Mata Atlântica a gente tem também, né? Mas lá é comum. Então, esse tipo de árvore aqui, ó, que para, por exemplo, o pessoal fazer coleta, né, de artrópodes, né, insetos, aracnídeos, etc., que ocupam aqui a copa da árvore, o pessoal faz sabe, técnicas de alpinismo, assim, o povo escala as árvores, é uma coisa absurda, tem que ter equipamento mesmo, porque são árvores gigantescas. E isso, lógico, atrai, né? Olha só, tamanho. Isso aqui é gente, né? Criança brincando aqui, ó. Isso atrai assim, um enorme interesse de madeireiras. Imagina a quantidade de madeira produzida por uma árvore desse tamanho aqui. Então, a floresta amazônica sofre muito impacto por causa disso, mas também porque ela está numa região, né, de constante exploração, né? Uma região que você tem interesse para plantio de soja, criação de gado, então ela é derrubada atualmente de uma maneira, assim, bastante degradante. E aí, o desmatamento dela, né, a ocupação original dela já reduziu bastante. Então, se a gente colocar os mapas de desmatamento da Amazônia, a gente vê que não é mais aquela grande quantidade de floresta, né?
Não é mais aquela grande quantidade de floresta que cobria tudo. Anteriormente a gente pensava, não, né? Tem muita floresta, mas quando você observa o que já foi desmatado, né? O que está sobrando ao longo do tempo, a gente vê que ela já está bastante reduzida aqui. E ela tem essa importância gigantesca para a gente, ela modula o clima do nosso país. Ela tem influência, né, no clima mundial também, claro, pelo tamanho dela, né, acaba que influencia, mas ela é fundamental para o nosso clima. Então, imagina a quantidade de árvores a menos que a gente tem por causa dessas regiões aqui que já foram desmatadas. E o desmatamento, ele segue as estradas. Então, o que acontece aqui na floresta amazônica, à medida que ela vai sendo degradada? O pessoal vai abrindo as estradas, fazendo estradas clandestinas mesmo, fazendo, olha só, para vocês terem ideia, isso aqui é uma região de desmatamento, ó. Aí cada pedacinho desse tamanho aqui, desse mapa, representa 100 quilômetros aqui de extensão. Então, eles abrem, né, quem faz o desmatamento na Amazônia, geralmente acessa pelos rios, então desce rio abaixo, né, nas embarcações, e vai abrindo espaço, né, para a construção dessas estradas, trator e etc., invadindo. Então, através dessas estradas, eles vão adentrando para a mata e fazendo a retirada da vegetação. Então, por isso que quando é feito a prisão, né, do pessoal que está fazendo desmatamento, é feito o recolhimento de tratores ali que são utilizados, maquinário super pesado que é utilizado para fazer esse tipo de invasão aqui para o desmatamento e depois posterior grilagem das terras. Então é comum que quando a polícia do meio ambiente chegue, né, nessas localidades aqui, às vezes é no meio da mata mesmo. E é super caro tirar esse maquinário de lá, é super complicado. Aí, às vezes, eles até botam fogo e destroem. O pessoal põe na internet, que tá queimando, tá destruindo, podia aproveitar o trator. Mas vocês nem imaginam, às vezes, o quanto de embarcação que é necessário para chegar com aquele trator naquela região que eles estão. E aí é lógico que eles desmatam muito perto de onde, por exemplo, tem interesse para garimpo, né? Tem interesse para outras coisas ali, ou para criação de gado, que aí eles retiram a vegetação e aí aproveitam aquele local, né, que a vegetação foi retirada para outras coisas. Aí o cara chega, determina, aqui é meu terreno, aí vende, aí vai passando escritura, nem escritura, né, vai passando aqueles contratos de compra e venda, e no final das contas acaba sendo registrada uma terra que muitas vezes é terra indígena, é terra de proteção, que não deveria estar, né, sendo retirado ali de maneira alguma. Então, essas entradas aqui, floresta adentro, é que vão fazendo com que o desmatamento ocorra. Aí eles desmatam, pedacinho, desmata, pedacinho, desmata. Aí, quando vê, já tem uma imensa área aqui com a retirada, né, de floresta. E aí, as áreas que são mais altas, as áreas que são mais inacessíveis, elas vão sendo mantidas, mas as áreas que conseguem ser aproveitadas, né, para plantio de soja, para criação de gado, elas vão sendo usadas. E aí o que acontece? A soja de área desmatada já foi até boicotada por países ricos, né? Mas né, falar isso é até errado, mas países desenvolvidos tentam não comprar, não receber tanta soja nessas áreas desmatadas, quanto a própria madeira. Então, por exemplo, os Estados Unidos mesmo agora estava com um barraco lá há pouco tempo, barraco no sentido de bagunça, para não receber uma madeira que era de origem de desmatamento, que veio da floresta amazônica. Então, estava dando altas reportagens aí semana passada a respeito disso. E aí, eles tentam não receber, por quê? Porque sabem que o desmatamento, a retirada da floresta, ela é problemática para o mundo todo, né? Não é um impacto desejável aqui. E a gente tem um ecossistema aqui associado aos rios, né, que formam o Rio Amazonas, o Rio Solimões, o Rio Negro, e todos os riachos, cachoeiras, etc., que desagam neles aqui, que é importantíssimo para a manutenção da floresta. Depende dela também. Então, essa região aqui, por exemplo, né, que a gente tem Manaus aqui, que é região muito como é que eu posso dizer? Produz, nem falando em termos de indústria, muito ocupada também, aí você já tem degradação do rio também. Então, tudo isso vai afetando o bioma. Então, o ideal é que a gente mantivesse o máximo possível desses locais fechados e aproveitasse melhor o solo que já foi usado. O que a gente faz no Brasil? Uma exploração muito irresponsável. A gente tem que explorar? Tem, a gente tem que plantar, a gente tem que comer, né? O Brasil tem que crescer. O problema é que o cara planta soja ou mexe com gado e abandona aquela localidade assim que fica menos produtivo. Então, não existe
um processo de correção desse solo, um processo de reaproveitamento. Você usa o solo até acabar com ele, deteriorar ele completamente. Aí depois você vai lá e derruba a floresta e continua fazendo mais áreas, mais áreas, mais áreas, ao invés de aproveitar as áreas que já estão desmatadas. Então, com o que a gente já tem desmatado no Brasil, é possível produzir e muito, muito mais do que a gente produz hoje. Então, a gente não precisa desmatar. A gente precisa aprender a usar melhor aquilo que a gente já desmatou e reflorestar, inclusive, as áreas que a gente precisa. E, por exemplo, a gente está perdendo as nascentes, os mananciais, porque a gente retira a mata. A mata faz, né, uma proteção natural do solo, garante que a água infiltre ali, mantém, né, os reservatórios de água naturais dos aquíferos, mas também as nascentes, mantém os rios mais saudáveis, as lagoas mais saudáveis, e o ideal é, né, que a gente tentasse manter o máximo possível de floresta que a gente conseguisse, mas sem afetar, lógico, a nossa sobrevivência, a produção, a economia, é lógico. Só que o problema é que falam, não, tem que desmatar por causa da economia. Não, não tem que desmatar por causa da economia. Tem que aprender a produzir direito com o que já existe, né? Caçar, derrubar a mata e piorar a situação, não, porque aí vem o impacto econômico da destruição da mata. Então, regiões inteiras produtivas aqui de São Paulo, Paraná, vão ser afetadas pelo desmate da Amazônia, sem contar as outras. Essas são as mais afetadas. Tirando a Amazônia daqui, você perde no PIB, né, na produção no Brasil, assim, são valores astronômicos, sem contar os outros impactos que a gente ainda não conhece. Então, não se justifica, né, a retirada do bioma. Então, quando a gente tira floresta, por exemplo, aqui da nossa região, né, que é o Cerrado, o clima vai ficando mais seco também, né, vai ficando mais difícil a gente passar pelo período de seca sem adoecer, por exemplo, né, quem tem problema respiratório, tudo. A umidade está menor porque tem menos plantas para liberar umidade para o ar, então tudo isso vai prejudicando a saúde, tudo isso tem impacto na economia, então preservar aqui o que a gente tem de floresta amazônica é importante. E ela é uma floresta muito úmida, muito quente, e aí o solo dela, por incrível que pareça, é ácido, pouco espesso, então um solo mais superficial e muito pobre em nutrientes e sais minerais. Olha só, gente, essa informação aqui para vocês, levem para a vida, por favor. Pouca gente sabe disso aqui. O solo da Amazônia é muito ruim, na verdade, se a gente for pensar nele para plantio, por exemplo. Por que que desmatam lá? Porque tem muito mato, porque não tem fiscalização direito, porque já desmataram tudo que podia do lado, né, dos outros biomas, e já está bastante ocupado, e lá tem terra sem dono uma obra, né? Tem dono. Mas é mais fácil eles ocuparem que se dizerem donos. Porque, na verdade, o solo, quando você tira a floresta, ele é uma porcaria. Por quê? O solo lá não é rico em nutrientes. O que que mantém o nutriente no solo? A própria floresta. Então, quando a gente pensar no solo da Amazônia, a gente tem que lembrar de uma coisa super importante, que é a serrapilheira, que é aquela grande quantidade, cadê isso? Aquela grande quantidade, né, de matéria orgânica que é acumulada no solo, né, e essa matéria orgânica que decomposta, que vai manter, né, o ciclo ali de nutrientes da floresta amazônica. É super importante para a floresta que, né, essa nutrição aqui exista. E isso aqui é o quê? Decomposição. Essa decomposição vai liberar o quê? Vamos voltar lá, olha só como é que esses PETs estão interligados, gente. Ciclo do nitrogênio. A matéria orgânica que cai aqui está adubando o solo. E por que que essa adubação é tão eficiente na floresta amazônica? Porque depende dos organismos decompositores. E a Amazônia é extremamente quente e úmida. E nesse ambiente muito quente, muito úmido, a decomposição é muito acelerada. Então, as bactérias conseguem decompor os fungos muito rapidamente a matéria orgânica e liberar o nutriente para as raízes das plantas, que conseguem crescer e ficar daqueles tamanhos gigantescos, né, que eu mostrei a foto para vocês. E ainda por cima tem as terras alagadas da floresta amazônica, né, tem as matas de Igapó, áreas, né, que vão receber uma grande quantidade aqui de água e também com essa água, né, nutrientes que vêm ali. Então, a gente tem as regiões que são naturalmente alagadas no período das cheias, que são essas matas de igapó, e um pouco acima as matas de várzea, que também são bastante úmidas aqui, né, mas elas não ficam cobertas de água dessa maneira,
e as matas de terra firme da Amazônia. Nessa região aqui que crescem as árvores maiores, né? Porque aí as raízes, né, conseguem se fixar e aprofundar no solo mais firme aqui, permitindo um tamanho maior. Aqui não tem como, porque são matas mais úmidas, né? Aqui é um brejo completo quando fica a parte da, né, a cheia acaba e aí essas regiões, né, secam. Elas não secam totalmente. Então, essas formações aqui, elas mantêm essa grande produtividade e a grande diversidade, riqueza de organismos que a gente tem na floresta amazônica, que é extraordinário. Então, é um bioma realmente magnífico, assim, que a gente tem aqui. E aí, nisso, a gente tem as adaptações, né, vegetais. Primeiro, essa presença de estratos, super importante, isso cai em prova, tá? Que são essas formações aqui de acordo com a exposição, né, do solo, das plantas, à água, né, aos rios, no caso. Então, os rios lá são muito grandes e a gente tem, né, um relevo mais, não é plano, né, mas é um relevo um pouco mais plano, então favorece esses alagamentos aqui. E a gente tem também as árvores com raízes tabulares, que são para manutenção delas ali. Cadê? Eu tirei a imagem das árvores, né, de grande porte. Deixa eu ver, não vai ter nenhuma aqui. Ai, deixa eu ver. Essas raízes tabulares, elas são fundamentais para permitir que essas árvores alcancem esses tamanhos, que são exatamente essas, tá vendo essa raiz com formato meio reto, assim, né? Ela começa e vai até lá embaixo com esse formato dela, parece uma imensa tábua aqui, né? É como se fossem escoramentos aqui naturais, né, para essa árvore conseguir atingir esses padrões de crescimento que elas atingem aqui, né, e não tombarem. E elas tombam, tá? E quando tombam, nossa, imagina uma árvore dessa caindo no meio da floresta, né? Então, é bem comum esse padrão aqui, ó, de raiz tabular nas árvores da floresta amazônica, exatamente porque elas crescem muito, né, ficam muito altas. E a luz, gente, ela é retida no dossel. O que significa dossel? Meu Deus. Lá na copa das árvores. Então, a parte superior aqui da floresta, a maior parte da luminosidade fica retida. Então, é uma floresta, assim, tem mata, né, aqui embaixo, tem planta, é difícil andar e tudo, mas não é, assim, uma floresta de muito arbusto embaixo, porque você não consegue que as plantas menores, elas cresçam tanto exatamente porque, né, você tem uma competição aqui por luz. Essas árvores crescem, 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 crescem para absorver o máximo possível de luz lá na parte alta da floresta. E na parte baixa que crescem as plantas que suportam, né, crescer nesse ambiente com menos luminosidade, ou então quando a árvore blum, cai, e aí leva junto com ela, né, várias outras árvores e acaba permitindo que as plantas consigam crescer melhor ali. Então é bem comum planta você tem as regiões, né, que a gente fala de sucessão ecológica, que a árvore caiu, derrubou, abriu um clarão, né? Cadê? Caiu aqui para ver se aparece alguma. Elas abrem um clarão gigante na mata e acho que não vai ter nenhuma aqui, vai ter só árvore de área urbana. Ela abre um clarão gigante na mata exatamente por causa do tamanho dela. E aí isso permite que outras plantinhas menores cresçam ali. Porque aí a luz vai passar abaixo do dossel das árvores. E as folhas são largas, para absorver muita luz, produzir muita energia ali, né, através da fotossíntese. Então, é uma floresta de super produtividade, uma floresta que você tem ali, né, um ciclo de nutrientes bem acelerado. A floresta, né, da Mata Atlântica, ela também é muito produtiva, né? Também é uma floresta de umidade e temperatura elevada, tem um solo bem rico, assim, muito mais rico do que a floresta amazônica, em compensação, muito mais espesso também, né, muito mais profundo, a parte desse solo, né, formadinho, bonitinho ali com nutrientes. Então, muito utilizado, né, para agricultura, para produção como eu posso dizer, de pastagem para gado. É muito mais eficiente aqui do que o solo amazônico para isso. E é o solo que foi mais ocupado aqui né, no período de colonização aí, da chegada do europeu no Brasil. Cadê? Desmatamento. Então, foi desmatada, né, lógico, quando o europeu chegou por aqui, mas também foi bastante ocupada por áreas de plantio, áreas de pastagem. Então, infelizmente, é um bioma
extremamente devastado. E é o bioma que a gente tem contato aqui também, por causa de estarmos uma zona de transição, né, entre os dois ambientes, de Cerrado e de Mata Atlântica. Então, BH, a gente tem umas regiões bem clássicas, assim, de Mata Atlântica, e a gente, vendo, né, aqui em Lagoa Santa, tem alguns locais que a gente pode dizer que aparentemente são, sim, Mata Atlântica pela fisionomia deles. Então, aqui tem um negocinho de 2018, por exemplo. Então, a gente tinha uma ocupação ó, desde o Rio Grande do Norte, aí desce, passa, né, a região sudeste aqui, até lá no Rio Grande do Sul, ocupação de Mata Atlântica, né? O estado de Minas Gerais, quase metade dele aqui, mais a metade, na verdade, ocupado pela Mata Atlântica. Esse negocinho aqui, ó, verdinho clarinho, é o que teria sobrado da Mata Atlântica atualmente. Então, ela é extremamente fragmentada, né? O que significa isso? Você pegou uma mata que era interligada aqui, né, com fragmentos imensos, e foi retirando isso aqui, olha só, o estado de São Paulo, tá? Foi retirando, né, as áreas de cobertura vegetal, ocupando por plantação, pastagem e tal, e sobrou só uns pontos aqui e ali de mata, e pontos muito isolados. E isso é o que está acontecendo, né? O processo que já vai ocorrendo também com a floresta amazônica, só que pela dimensão dela, né, ela não vai ser um processo bem mais lento do que o que está ocorrendo, que já ocorreu, né, com a Mata Atlântica, que ainda ocorre, porque a gente ainda vê o desmatamento da Mata Atlântica. E aí vai sobrar só fragmento. O que significa isso? Deixa eu pegar aqui. Vou botar fragmentos para vocês entenderem a importância disso. Você olha de cima, de avião, ou até imagem de satélite mesmo, você vai ver só uns pedaços de mata na onde? Topo de morro, um lugar cheio de pedra, um trem que não teve jeito de ninguém mexer, né, uma parte do terreno que não foi utilizada, alguma coisa assim. Os recortes todo doido, né? Com aqueles pedaços de Mata Atlântica ali. E esses fragmentos, gente, falando da questão de conservação, assim, é importante eles existirem. Que bom que eles sobraram, sabe, no desmatamento. Mas, infelizmente, a maioria deles é muito pequena para manter a biodiversidade que um fragmento de mata bem grande conseguiria manter. Esses fragmentos, eles não conseguem, às vezes, o tamanho deles aqui é tão pequenininho que não tem nem na jaguatirica consegue viver aqui, por exemplo, sabe? Várias espécies não vão conseguir viver aqui porque elas dependem de uma área de ocupação naturalmente maior. E o mais importante também você tem um grupo de organismos aqui, que vive aqui. Vamos supor, um ratinho lá qualquer que vive lá na Mata Atlântica, uma espécie pequenininha, super sensível e que só vai transitar de um lugar para o outro dentro da mata. Nessas áreas expostas aqui, ó, ele não transita. Aí vamos supor que você tem, sei lá, 50 ratinhos dessa espécie que vive nesse fragmento aqui. Aqui tem 30, ali tem 20, aqui tem 2, né? Beleza. Aí desses 50 que estão aqui, vem uma doença uma aleatória, acontece, vida que segue, né? Os bichos morram à parte. Aí sobrou, sei lá, 20 ratinhos. Desses 20 sobraram, duas eram fêmea, o resto era macho. Aí pronto, essa espécie aqui está fadada a diminuir o tamanho populacional e possivelmente se extinguir. Por quê? Tem muito pouco bicho aqui. E se ela acabar aqui, a chance do bichinho daqui passar é muito pequena. Então, vários animais, aves principalmente, conseguem migrar, né, da floresta, dos fragmentos de Mata Atlântica para o outro. Mas você tem espécies, você tem passarinho que voa super mal, gente. Passarinho que é de área de mata. Passarinho que voa de uma árvore para outra. Vocês com certeza já viram esses bichinhos menorzinhos aí, voam uma árvore, né? E para voar grandes distâncias, com vento, exposição aqui, né? A predação, o gavião, alguma coisa, o bicho não consegue chegar lá. É literalmente uma jornada aqui de morte. E aí ele não atravessa. Aí eu estou falando de bicho grande, bicho visível. Vocês imaginam os bichos menores, os insetos, imagina um bichinho lá, um caramujo, uma lesma, tudo isso é parte aqui, né, do ambiente. E eles não conseguem ficar transitando de um fragmento para o outro. Então, esses fragmentos eles ficam isolados com biodiversidade que só tem ali, né, que não vai aumentar, não tem, você começa a ter cruzamento de indivíduos com pouca variabilidade genética, aumenta a chance de extinção, e sem contar que a pressão, né, de desmatamento nesses fragmentos é muito grande, o homem invade aqui para tirar lenha, para caçar, para não sei o que mais tem que fazer, bota fogo, o negócio pega fogo, metade do fragmento, pronto, morreu, metade do que tinha aqui, e aí esses fragmentos são pobres, em termos de biodiversidade, em termos de conservação.
Infelizmente, às vezes a gente tem que manter eles, porque só sobrou eles mesmo numa região. E aí hoje existem práticas para fazer a ligação desses fragmentos e permitir uma maior chance, né, dos organismos transitarem entre eles, são os corredores ecológicos. Então, em algumas localidades, é colocado plantio mesmo, tenta-se fazer a ligação aqui entre eles, para ver se os animais conseguem transitar. Uma plantação de eucalipto aqui, por exemplo, não resolveria, porque é um ambiente que não é natural, né? Às vezes ajuda algumas espécies, mas não resolveria, né? Então, o corredor que teria que ser com a própria biodiversidade que está aqui e aqui. Então, às vezes, a pessoa vai desmatar, né? Em loteamento aqui, né, em Lagoa Santa, a gente às vezes vê o pessoal bravo, né? Ah, mas aí eu queria fazer, vamos supor, né? Tá lá a mata, tá. Aí eu queria fazer um loteamento aqui, ó. Aí não autorizaram, o pessoal do meio ambiente não deixou fazer, vou ter que fazer em lugar ruim. Mas aqui é partir, ó, o corredor ecológico. Né? E a pessoa não vê a importância disso aqui. E às vezes essa aqui é uma área de reserva natural que é abastecida e abastece, né, os outros fragmentos aqui com espécies de organismos. Você vai lá e corta e bota uma estrada, bota um loteamento. E é isso que vai atrapalhar a conservação mesmo daquela área de mata. Não é só ter o mato lá de pé, não, sabe? O mato precisa de condições também para favorecer, né, os organismos que sobrevivem ali ao longo do tempo. E aí a Mata Atlântica, o grande problema dela é esse. Característica dela, né? A vegetação da Mata Atlântica, ela é disposta em estratos. Vou mostrar para vocês. Mata Atlântica. O que estamos falando? Falei tudo errado. A vegetação da Mata Atlântica, ela é uma baguncinha própria. Nossa, não vai ter nenhuma fotinha para ajudar a gente? É uma baguncinha própria, por quê? Porque você tem uma estrutura, né, da vegetação, olha só, tem um galhão de árvore aqui bagunçado, em que você tem as plantas de porte maior, entre elas várias plantas que vivem ali, né, que são epífitas, são plantas que vivem de carona, né, tipo as bromélias, as orquídeas, elas não fazem mal para a planta, tá? Elas só estão ali para atingir, né, maior altura aqui e ter mais acesso à luz solar. É uma adaptação, né, dessas plantas ao longo do processo evolutivo de não ficar fixadas no solo e sim na outra planta. Mas as raízes delas aqui absorvem a umidade do ar e não da planta. Elas não fazem mal para a planta. Elas só são baroneiras ali no processo. E, aqui tem uma misturada, ó. Aí você tem vários tipos de arbustos, vegetação menor, cipó, uma confusão. É uma mata difícil de andar, ela não é uma mata tão alta quanto a floresta amazônica, né? Uma mata tão como é que eu posso dizer, tão ampla a parte de baixo assim dela, entre as raízes das plantas e os troncos, você tem uma área mais ampla ali na floresta amazônica, que você consegue até correr, andar, se deslocar um pouco melhor. Isso na terra firme, né? Pra perto lá das de Igapó é mais bagunçado. Agora, na floresta densa mesmo, da Mata Atlântica, é uma confusão de plantas de diversos tamanhos diferentes, bagunçadas, as epífitas penduradas nos galhos, cipó, não sei mais o que, então, ainda mais a floresta que está ainda, que não é uma floresta que está com padrão assim do auge, né, da idade dela como floresta ali, com as árvores mais densas e tudo. Quando a floresta inicial, que está recuperando numa área que foi desmatada antes, aí a gente tem o que a gente chama de capoeira, né? É uma ciposeira, uma confusão, não tem como você correr. Se você fosse gravar um filme de terror numa mata dessa aqui, né, é igual aqueles filmes que tem bicho lá, não sei o que, de anaconda, não sei mais o que. Você vai correr aqui no mato, você começa a trombar em outro mato, cair em cima de uma moita, não sei o quê, porque a floresta ela é de vários estratos diferentes aqui de plantas e não tem aquela formação de dossel tão alta, igual da floresta amazônica, que impede muito a entrada de luz e impede o crescimento de outras plantas aqui no solo. Ela é muito rica, a floresta da área de Mata Atlântica, muito rica, tem muito nutriente nesse solo, o solo é muito produtivo, então permite que você tenha muito mais plantas aqui disputando, né, a pouca luz que entra, e plantas que vão estar associadas, né,
muita epífita, muito cipó, associados com as árvores de maior porte. Então, tem uma diferença física, assim, até bem grande, a Mata Atlântica da Floresta Amazônica. O Cerrado, eu falei com vocês, né? Ele tem uma estação bem determinada, estação seca e chuvosa, tem muita chuva, não falta chuva no Cerrado, né? Tem umas regiões mais secas, mas de modo geral tem uma pluviosidade bacana aqui na nossa savana brasileira. É afetadíssimo pelos incêndios naturais, o que é bom por um lado e o que é ruim por outro. Deixa eu explicar para vocês por quê. Os incêndios, eles são naturais no cerrado, gente. Porque o cerrado tem menos decomposição da matéria orgânica. O cerrado a planta, né, vai perdendo folha, o bicho morre, não sei o que, cai no solo. Tem decomposição? Tem. Mas como o solo do cerrado ele tem uma umidade menor, ele retém menor quantidade de água pelo modo como o solo é mesmo, ele é mais poroso à água, a água infiltra mais. Então, você tem menos umidade na superfície ali, e com isso você vai ter menos decomposição. Então, como é que eu posso dizer, as folhas, restos de animais e tudo ali, fica acumulado, tem um acúmulo deles no solo. E aí, a decomposição mais lenta, não é tão acelerada quanto acontece na floresta amazônica, nem na Mata Atlântica, por causa da falta de umidade mesmo. E aí, com isso, né, na falta de umidade no solo, e aí com isso, acumula matéria orgânica, que é, assim, quando você vai acender fogo, um fogão de lenha, você usa o quê, né? Cisco, palha seca, folhinha seca, papel, coisas sequinhas ali, né? Que são a base, né, de matéria orgânica e que vão queimar muito rapidamente. Então, é incêndio fácil. Então, no Cerrado, pega fogo muito fácil. Aqui no Goiás Santo a gente vê muito isso. O pessoal vai queimar um lixo lá no terrenozinho, o troço pega fogo, vai na mata, queima tudo, aquela bagunça, e deteriora a qualidade do ar, libera um monte de substância ruim no ar para a gente, porque os incêndios acontecem mais na época de seca, né? E queima todo ano, 2, 3 vezes por ano. Esse incêndio que a gente causa, esse incêndio constante, né? Todo ano tem, várias vezes, às vezes no ano, ele é péssimo para qualquer bioma, o bioma não aguenta. O cerrado, ele deteriora a qualidade do solo muito rapidamente, né? Afeta as espécies animais. Então, assim, por exemplo, onde eu moro aqui, o pessoal começa a jogar lixo nos lugares que não tem ocupação, né? Pasto, lote vago, não sei o quê. Tem coleta de lixo, o caminhão passa na porta, mas tem que pegar o lixo e jogar lá, porcaria mesmo, né? Depois bota fogo. Aí aquilo espalha o fogo e tal, aquela bagunça baderna. Aí começa a aparecer bicho aqui em casa. É rato, né, que vem lá do lixo que o povo joga, mas pegou fogo, aí vem que não é nem rato, esses ratos, ratazana de rua, não. É uns ratinhos bonitinhos, diferentes do mato mesmo, tentando esconder dentro de casa. Meus gatos caçam, aparece um rato morto. Aí começa a aparecer serpente peçonhenta. Então, eu já peguei coral aqui em casa, jararaca, minha vizinha matou um cascavel tem pouco tempo. Escorpião, que é um problema super grave aqui em Lagoa Santa, né? Todos esses organismos eles vão se deslocar, fugir ali do local, né, do ambiente que pegou fogo. Então, além de causar impactos no solo, na vegetação, matar tudo que está vivo ali, esses incêndios no cerrado, eles ainda fazem prejuízos para a gente, né? Porque expõe a gente a espécies animais que são até, inclusive, danosos para a gente, que podem levar doença, que podem causar acidentes. Então, a gente tem que pensar muito antes de colocar fogo, porque o cerrado é, por si só, um local que favorece a propagação de incêndios. Aí, se no ambiente natural, se não tem interferência humana, o cerrado vai ficando 1 ano, 2 anos, 5, 6, sem pegar fogo, aí cai um raio durante um iníciozinho de um temporal, pega fogo, queima aquilo tudo, destrói, né, aquela vegetação toda, e é natural, porque é natural o fogo no cerrado, mas é natural ocorrendo como? Né? Naturalmente, ocorrendo a partir do momento que você tem matéria orgânica suficiente para desencadear o fogo numa situação normal dessas, né? De um raio, por exemplo, que é super comum de acontecer nas áreas que a gente não tem tanta influência humana. A gente vai lá e põe fogo direto, e aí está acabando com o bioma. O solo do cerrado é lixiviado, ácido e pobre em nutrientes, né? Então não é um solo interessante para o crescimento das plantas, tanto é que não sustenta grandes florestas iguais, né, a floresta amazônica e a Mata Atlântica. E o lençol freático deles é bem profundo, porque o solo é profundo e permeável. Então, o que significa isso? Você tem a presença de água, né,
da chuva caindo constante, mas ela penetra e vai muito ao fundo aqui no solo. Então, as árvores, elas têm as raízes também profundas, tentando acompanhar isso. E no Cerrado, a gente tem uma coisa aqui de Lagoa Santa que é super legal, que é a presença do karst, que é uma formação distinta, né, o solo com padrão calcário, que é poroso, que permite a água ir infiltrando, e a água vai escavando aqui e fazendo galerias internas e grutas, né, imensas. Então, isso que acontece aqui em Lagoa Santa, né, de existir a presença de grutas na região que a gente está, essas grutas calcárias maravilhosas, é por causa do padrão ali de formação. Então, o solo é formado basicamente por rochas, né, calcárias, e essas rochas, elas são degradadas pela água ao longo do tempo e formam esses sistemas cavernosos. E a água vai ter, inclusive, sumidouros, né? Rios e lagoas inteiros que desaparecem para dentro do chão. Por quê? Porque existem essas galerias internas. E isso aqui, essa água, né, ela acaba escoando e abastecendo lençóis freáticos e também os aquíferos, que são super importantes para armazenar água potável, né? Embora, ultimamente, ela esteja contaminada demais, né, também, aí já tem contaminação, né, que a gente conhece dos rios natural, mas também muita contaminação, por exemplo, com agrotóxico, o pessoal usa nessas regiões aqui plantio, e aí a água lava esse agrotóxico, ele infiltra e vai parar lá onde deveria ser água potável. Então, a gente tem essas formações aqui à nossa volta, do ambiente kárstico. A região de Lagoa Santa é um patrimônio, assim, extraordinário. Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, né, tudo aqui em volta, por causa dessa questão aqui do solo calcário, da infiltração da água, dessas coisas que favorecem esse tipo de paisagem. E aí, isso influencia como que é a vegetação em cima do solo, porque como a água infiltra, né, vai só lá dentro, a vegetação que cresce aqui, né, é a vegetação que consegue raízes bem profundas para alcançar esse lençol, não lençol freático, né, mas pelo menos as camadas mais profundas aqui do solo, onde vai ter mais água disponível também, e uma vegetação que consegue lidar com esse solo pobre, esse solo ácido, esse solo diferente aqui. Então, geralmente é uma vegetação retorcida, né, mais aberta, mais esparsa, parece, né, pastagem, assim, com alguns locais que a gente tem umas arvorezinhas mais retorcidas, mais sofridas ali, tentando sobreviver nesse ambiente de cerrado, que tem, né, um verão e um inverno bem marcados, assim, com seca e chuva. E aí as árvores são esparsas, e como eu falei, retorcidas, a casca também delas é grossa, e as raízes, né, subterrâneas bem desenvolvidas. É o padrão que a gente vai ver nas adaptações de planta de cerrado. No Pampa, hoje, gente, eu vou correr aqui para dar tempo de vocês pegarem a aula de história, tá? A gente já vai ter uma. É um campo, tá? A região dos Pampas. Pampas gaúchos lá. Pampa. Para vocês. É o que a gente acha que é um pasto, né? Mas lá é natural. Não é que alguém desmatou e fez o pasto, não, tá? É assim mesmo. Tem algumas árvores espalhadas e gramíneas naturais, né? Gramíneas nativas que ficam ali. Lógico que é afetado por gramíneas exóticas, por exemplo, a braquiária, né, que a gente usa nos nossos pastos, ela não é nativa do Brasil, ela é vinda de fora, né, ela é uma planta africana. E a gente planta muito ela. Então, mistura, né? Aqui também mistura nos nossos campos rupestres, igual tem na região da Serra do Cipó, é campo seco, né? Mas é campo também. Mistura as plantas, né, que vêm de fora, plantas que causam impacto aqui, detonam com a vegetação nativa. Mas a região dos Pampas, basicamente, é desse jeito aqui, natural mesmo, mesmo quando não é com as plantas trazidas de fora. E aí é um clima temperado, é mais frio, né? Isso pode até gear, e chuva ocorre, mas é mais moderado. E aí, gramíneas e mata você vai ver mais próximo de rio, local úmido, e mesmo assim não são matas muito grandes, né? O outro bioma, e esse bioma é altamente impactado por pastagem mesmo. Então, solta o gado, né, e vai explorar com pasto. E aí o gado vai amassando a terra, tornando ela mais impermeável. Então, essas gramíneas exóticas também são um impacto muito grande. O outro bioma brasileiro é a caatinga, que seria mais próximo do deserto, né? Que a gente tem aqui. A caatinga, ela é um ambiente assim que tem muita umidade, mas é muito quente também.
E é um ambiente que o solo é ácido demais e muito pobre em nutrientes. É um ambiente que tem muita tendência do solo desertificar, né? Do solo ficar todo deteriorado se não houver os cuidados adequados. Então, não é um bioma ideal para exploração, assim, para plantio, para nada disso, mas está aqui, ó. Tem um monte de gente que mora, né, próximo aqui da Caatinga. E aí, nesse ambiente, né, com essas condições extremas aqui que a gente tem, você tem uma vegetação adaptada à seca, que aí xeromorfismo, tá, gente? Que é essa palavra aqui, xeromorfismo com X, que é a vegetação xeromórfica. Então, sempre associa esse nome feio, xeromórfica, com caatinga aqui no Brasil, né? Ou com situações de deserto, que é a vegetação, por exemplo, suculenta, né? Lembra, cactos, a planta tem o caule, e às vezes até a folha, né? Que é bem, armazena água, né? Então, essa tendência, né, suculenta, esse termo vem disso. Então, esses caules suculentos, folhas suculentas, eles mantêm uma grande quantidade de água armazenada para sobreviver há muito tempo sem chuva e há tempo com seca também. E, além disso, eles possuem outras adaptações. Então, por exemplo, cacto. Quando chove, os espinhos do cacto costumam virar folhinhas, né? Porque aquele espinho, na verdade, é a folha. Só que no período de seca, a folha reduz a superfície, né, transforma ali naquele espinhozinho, para não ter perda de água, porque é na folha que é a superfície que evapora a água e a planta perde a água para o ambiente. Então, na caatinga, a vegetação tem essas adaptações aqui. Essa coisa aqui da cutícula impermeável, o que significa isso? É também para evitar a perda de água. Então, são folhas. Quer ver? Vou abrir uma imagem aqui, folha cutícula permeável. São folhas que têm menos chance ali, né? Às vezes até o caule mesmo, tem menos chance de ter perda de água para o ambiente. E aí elas costumam ser umas plantas mais brilhantes, umas folhas mais. Cadê? Ai, não, isso aqui é de roseira. Cadê? Tem umas. Às vezes a folha é até meio grosseira, e diferente para poder evitar mesmo a perda de água para o ambiente. Nossa, o Google Imagens está ruim aqui de cutícula impermeável. É, tá ruim mesmo. Mas essa cutícula impermeável, ela garante que a planta não fique, né, suando, porque a evapotranspiração, que é a perda de água, é, na verdade, o suor da planta, né? Só que não por glândula sudorípara igual a gente acha. É glândula sudorípara igual a gente tem. Tá vendo? Essa folha, pô, só ter esses plantinhos em casa. É uma folha mais dura, assim, diferente. Ela não é aquela folha molinha, né? É mais tenra. E ela é impermeável, que é a perda de água. E aí, que mais? Os estômatos, que são buraquinhos que tem na superfície da folha. É bem legal os estômatozinhos. Tem eles aqui. Estômatos. É estômato mesmo, tá, gente? Não é estômago, não. Os estômatos, eles são furinhos, ó, que tem na superfície da planta. Lógico, são microscópicos, né? Tá vendo? Cada coisinha dessa aqui, ó, é um estômatozinho. Esses furinhos a gente não enxerga eles, né? Mas quando, por exemplo, tem orvalho, né, de manhã, eles estão abertos lá, bonitinhos, permitindo, né, entrada, saída de água e etc. Mas aí, quando está no auge do calor, no meio-dia lá, o sol, eles fecham, para evitar mesmo a perda de água para a atmosfera, né, para o ar. E aí, no caso da caatinga aqui, os estômatos, eles são escondidos, então, às vezes a folha tem uma nervurazinha, o caule tem uma coisa, eles são mais escondidos possíveis e muito poucos estômatos também na superfície da planta, para evitar mesmo a perda de água. E as folhas, muitas, né, são espinhozinhos, são coisas bem discretas. O caule da planta é verde e as folhas não fazem, né, aquela folha tradicional. Então, o cacto, quando chove, eu não sei realmente se vocês viram. Cacto com folhinhas. Vamos ver se aparece aqui. Quando chove, ele empolga, né? Aí ele vai o espinho, em vez de ser só o espinho, a folha. E quando vem o tempo de seca de novo, essa folha cai. Né? Então, nesse período aqui, para ele é muito bom ele aumentar a produtividade dele, fazer bastante fotossíntese para ele crescer, para ele reproduzir. Mas se vem o tempo de seca em seguida, é melhor ele perder essas folhas
porque isso vai garantir, né, que ele não tenha perda excessiva de água no ambiente. Ah, mas tá lá na minha casa, eu agoo ele todo dia, por que tá fazendo isso, gente? Bom, ele é adaptado ao ambiente extremo, então às vezes a própria quantidade de luz do dia, o tempo que fica, né, o que amanhece e que o dia termina, que determina, às vezes, esse padrão aqui, que os hormônios lá da planta garantem que isso aconteça ou não. Às vezes não é só a presença de umidade, não é só a água que você coloca, porque as estações do ano, elas mandam isso, né? Fica mais tempo de dia, mais tempo de noite. E aí isso aqui pode mudar, né, para a planta e ser o suficiente para ela ter folhinhas, né, no caso do cacto, ou não ter folhinhas, mesmo você aguando. Mas geralmente, quando a gente agoa sempre um cacto, né, sem matar ele por excesso de água, porque isso pode acontecer também, ele libera essas folhinhas bonitinhas. E aí, olha só, as suculentas, né, são plantas adaptadas tanto quanto os cactos. Então, qualquer folhinha que sem vergonha que você molhar, ela brota outra planta, né, e gera uma plantinha nova mesmo. Você coloca ela lá no solo, ela vai desenvolver. Então, tudo isso aqui para que quando você tenha chuva, a planta tenha maior condição de se desenvolver, reproduzir, deixar descendentes ali naquele ambiente. E aí, por fim, o Pantanal, que é uma planíciezinha inundada, né? Então, é uma área muito plana, rebaixada lá, né, do relevo. E aí, os rios, na época de cheia, eles alagam essa região. Então, as plantas que vivem ali, na verdade, são planta de cerrada, Mata Atlântica, da Amazônia, da Caatinga, tem planta de tudo que é canto. Só que o negócio é que as planícies que são inundadas, elas vão ter basicamente as plantas que conseguem sobreviver a essa inundação. Não é um bioma muito único, assim. Ele vai ter espécies dos outros ambientes que vão ir para aquele ambiente quando for favorável. Então, por exemplo, pássaros, né, que dependem desses ambientes inundados para reproduzir, aí migram para lá na cheia. Aí vem as secas e vão embora. Ambiente muito degradado por fogo, né? A gente viu aí incêndios lá no Pantanal que foram uma tristeza, e a criação de gado também. Agora, vamos para as questões. A número 1 aqui. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade, né, como expliquei para vocês. A fauna é predominantemente composta de animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma, presente nos seres vivos, aí tá aqui, ó, primeiro, existência de numerosas glândulas sudoríparas na epiderme. Essa questão é difícil, tá, gente? Por quê? Glândulas sudoríparas é uma característica de um grupo específico, que são os mamíferos. Os mamíferos são representados aqui por roedores, né, nessa lista que eles falaram. Mas só esse grupo que é a questão aqui, né, que vai ter glândulas sudoríparas. Só os roedores, só os mamíferos que vão ter. Então, aqui a questão está dizendo o seguinte, por exemplo, nos seres vivos dos grupos citados. Então, a gente entende que é em todos os seres vivos, todos eles vão ter essa adaptação, mas aqui só os roedores têm essa adaptação, que são glândulas sudoríparas. Então, não é a letra A. A B, eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada. A eliminação de excretas nitrogenadas de forma concentrada significa, por exemplo, no caso de roedores, liberar pouca urina, né? Então, a urina mais concentrada, com menos quantidade de água, para ter pouca perda de água para o ambiente. As aves já fazem isso, né? As aves não urinam, elas têm cloaca, então não tem ânus e uma região que vai ser liberada só urina. Elas têm a cloaca, que é um local que vai funcionar para liberação de fezes, mas também para liberação de excretas nitrogenadas, que no caso da gente, é a urina. No caso da ave, elas vão liberar, aquele, na hora que você vê um cocô de galinha, de pombo, que tem aquela plasta branca ali, que é a excreta nitrogenada das aves. E aquilo ali não precisa de água para ser diluído, para ser liberado, não é tóxico para o organismo das aves. O que faz todo sentido. Imagina, né, um pombo com a bexiga cheia, né? Ia ser um peso a mais para ele levantar voo. Então, as aves têm essa adaptação, né, a liberar a excreta nitrogenada ali sobre a forma de ácido úrico, que é aquela plastinha branca lá que sai junto com as fezes. Então, elas realmente têm essa adaptação. Todas têm, não só as de deserto. Os répteis também têm. Os répteis têm a mesma forma de liberação de excreta nitrogenada que as aves. E artrópodes vão ter formas de excreção também assim, sem água, sem uso de água para liberar as excretas nitrogenadas. Quem são os artrópodes? Insetos, aracnídeos,
Então, se você pensar um besouro lá no deserto, um escorpião no deserto, uma lacraia, que é um miriápode, tudo é artrópode. E todos esses organismos, eles realmente têm a liberação discreta nitrogenada de forma concentrada, principalmente se são de deserto. Então, essa aqui é a opção correta. Vamos eliminar as outras. A letra C, desenvolvimento do embrião no interior de ovo com casca. Isso está correto para quase todo mundo, né? Menos os roedores. Nunca vi rato que bota ovo. Então, essa não estaria certa. A D, capacidade de controlar a temperatura corporal. Nós controlamos a temperatura corporal. Tanto é que a gente tem termômetro medindo nossa temperatura em tudo que é porta de mercado aí, né? A gente tem que estar medindo alguma coisa em torno de 36 graus e meio, um pouco mais, né? Passou de 37, febril, passou de 37,8 é febre. No caso das aves, elas também regulam a própria temperatura corporal, embora seja um pouco acima, né, da nossa. Agora, répteis e artrópodes não regulam. Então, eles dependem da temperatura do meio, né, para regular as funções metabólicas deles. Tanto é que você vê que a lagartixa lá tomando sol e tal, eles aproveitam o momento que tem calor para aumentar a temperatura corpórea, né, e ter algumas atividades específicas do metabolismo realizadas ali. Os artrópodes também. Então, não é verdade para todos os grupos, né? Metade aqui tem essa condição, metade não. E a letra E, respiração realizada por pulmões foliáceos. Não, sem chance, né? Nós não temos pulmões foliáceos, nós mamíferos, então roedores também não têm, aves não têm pulmão foliáceo, répteis também não, então, e alguns artrópodes também não. Então, não é isso aqui que é a resposta. Então, era a letra B, né? Que era a resposta, isso. A letra B das excretas nitrogenadas. A2, suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do meio ambiente no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de meio ambiente era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do meio ambiente, a definição que mais se aproxima dessa concepção bom, aqui a ideia é que a gente pense e aplique o conceito de meio ambiente da maneira correta. O meio ambiente não é o mato lá do outro lado e eu cá, né? Eu não pertenço ao meio ambiente. Nós somos parte do meio ambiente. Então, está à nossa volta, né? Às vezes a nossa casa, no ambiente que a gente, que o ser humano, né, altera para ser utilizado, é a parte do ambiente antropizada, a parte antrópico, né? Vem do homem, que é utilizado pelo homem, alterado pelo homem, mas não deixa de ser meio ambiente. Então, o chefe aqui, ele estava dizendo isso, e aí a gente tem que achar a concepção que melhor descreve. Região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas. Incorreto, né? Mesmo porque a Caatinga, por exemplo, é meio ambiente, né? O ambiente do deserto é meio ambiente, e ele nem está contando aqui. Apenas locais onde não é possível contato direto onde é possível, desculpa, o contato direto com a natureza. Incorreto, né? A natureza é parte do meio ambiente, mas o ambiente à nossa volta também. Então, a gente não precisa ter uma vegetação preservada, por exemplo, para dizer que é meio ambiente. Meu quintal aqui, tudo à minha volta, é um ecossistema, né? Pode ser visto de maneiras bem distintas ali, mesmo que eu esteja fazendo parte dele ali naquela visão que eu estou fazendo. Letra C, locais que servem como áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados. Então, aqui seriam só as áreas de proteção ambiental. Incorreto, né? O meio ambiente é tudo à nossa volta, incluindo as áreas que não são protegidas, né? Ou áreas que às vezes estão sendo, inclusive, devastadas. A letra D, apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Mata Amazônica, Cerrado e Caatinga. Errado, né? Não é só o bioma lá, a mata lá. Qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos, ou seja, organismos vivos, e fatores abióticos, né, as condições do meio, seja ele natural ou urbano. É esse aqui. Essa é a definição mais adequada de meio ambiente. Tá? Então, a questão é. E a 3. Dentre outras características, uma determinada vegetação apresenta folhas durante 3 a 4 meses do ano, com limbo reduzido, mecanismo rápido de abertura e fechamento dos estômatos e caule suculento. Olha só, parece bem com o que eu estava descrevendo agora há pouco, né? Essas são algumas características adaptativas das plantas ao bioma onde se encontram. Tá? E aí,
que fator ambiental é o responsável pela ocorrência dessas características adaptativas? Aí a gente tem algumas opções que a gente pode considerar aqui, né? Então, primeiro, escassez de nutrientes do solo. Bom, essa planta está tentando não perder água, então não tem nada a ver com escassez de nutrientes do solo. Estratificação da vegetação, é o que a gente falou da Mata Atlântica, né? Aquelas diferenças de estratos ali, ou da floresta amazônica também, né? Como é que fala? De acordo com o contato ou não com as águas ali no período de cheia, né? A proximidade com esses ambientes mais úmidos, ou também a estratificação vertical da vegetação, mas não é isso, tem nada a ver com isso aqui, né? A gente está querendo saber por que a planta tem né, a estrutura suculenta para armazenamento de água, menos estômatos para reduzir a perda de água, por exemplo. Tem nada a ver com estratificação. Elevada insolação, ou seja, tem muita luz do sol chegando. Não, a gente poderia pensar nisso assim, aí a temperatura aumenta, ok. Mas se for um ambiente úmido, igual é a floresta amazônica ou a Mata Atlântica, não tem por que a planta manter essa umidade restrita, né? Então, essa aqui não explica sozinha. Se fosse elevada a insolação mais, né, baixa umidade do solo e do ar, aí ok. Baixo pH do solo também não explica, né? Não tem nada a ver com a questão da planta estar lá tentando não perder água. Agora, escassez de água é a resposta. Então, se uma planta está tentando armazenar água e não perder água de jeito nenhum, então é óbvio que o problema dela ali é escassez de água, que é comum lá na Caatinga, né? A4. Manguezais são biomas litorâneos que ocorrem ao longo da costa brasileira, com vegetação característica que se desenvolve em solo lodoso, alagado e salgado. Uma planta presente nesse bioma é a Vicenia tomentosa, desculpa. Ela é uma planta bem legal, a siriúba. Deixa eu abrir ela aqui para vocês verem. Hum, olha só, aqui é um mangue, né? Aí as árvores têm essas raízes bem interessantes aqui, né? Para ela fixar o máximo possível, porque ela está num solo tipo brejo, num lamaçal, uma coisa horrorosa. E elas têm as raízes. Nossa, não vai ter as raizinhas delas aqui? Nossa, isso daqui eu acho que já ajuda. Elas têm umas raízes que viram para cima. Aí sai aquele monte de negócio no meio do barro lá, ó, e fica exposto para cima, essas raízes pneumatóforas aqui. E aí, tem uma fotinha aqui. Aí tá cheio dessas raizinhas expostas aqui, ó, acima da lama. Então, é bem comum, né, dessas plantas de mangue apresentarem esse tipo, né, esse padrão de raízes aí que foge para fora da água, que vira para cima. Aí tá falando aqui delas, né, que são conhecidas como pneumatóforas, essas raízes. Essa adaptação está relacionada a uma maior, né? Aí que é que a tentativa da planta, né, é aumentar aqui com essa raiz? Eliminação de água. Não é para eliminação de água, tá? É para captação de oxigênio do ar. Por quê? Porque essas raízes, elas, elas precisam se oxigenar também, tá? A planta faz fotossíntese, mas a planta ela também respira, né? Ela faz a produção, ela armazena, enquanto ela está lá, a folhinha recebendo a luz do sol, a planta faz fotossíntese. Quando é o período da noite, que não tem luz do sol disponível, a planta vai pegar as reservas de glicose que ela armazenou, né, durante o dia fazendo a fotossíntese e vai utilizar igual a gente utiliza. A gente come um pão lá para quê? Para pegar aquela energia que está ali no pão, sobre a forma da trigo ali, né, das substâncias que estão naquele pão, quebrar aquilo e produzir glicose, que é a forma de energia que a gente precisa. A planta vai pegar essa glicose que ela armazenou durante o dia e quebrar através da respiração durante a noite. Essas plantas de mangue, a oxigenação aqui nas raízes, ela praticamente não acontece, porque é barro aqui, é um lamaçal podre aqui, ó. Então, o oxigênio não chega para os tecidos das raízes. Então, elas viram para cima, assim, na tentativa de absorver o oxigênio do ar. Porque para quebrar a glicose, o processo é a respiração. E para respirar, você precisa do oxigênio. O respirar não de pulmão, tá, gente? A respiração no sentido celular, que é pegar a molécula de glicose, né, que vai ter, né, a energia que a gente precisa, a gente vai quebrar ela para fazer o ATP, né, e aí
você vai utilizar o oxigênio nesse processo. Então, para a planta conseguir o máximo possível de oxigênio ali para aquelas raízes dela, ela tem essas raízes pneumatóforas aqui, tá? E aí, não vou nem descartar as outras, porque a gente não tem base aqui, né, de informação no PET para isso, mas que vocês já fiquem sabendo, né, esse ambiente de mangue, ele vai ter essa característica das plantas, né, as raízes são todas abertas ali para ancorar a planta e ela não cair, né, não desabar à medida que ela for crescendo, porque ela está fixada no barro, e as raízes pneumatóforas voltadas para cima para captação de oxigênio. Agora, a 5. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações nas suas raízes, caules e folhas que permitem melhor adaptação a esse ambiente contra a perda de água e de nutrientes. Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente impermeáveis, que apresentam queda na estação seca. Então, elas perdem a folha, né, na estação seca. Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas que atribui sua maior adaptação à caatinga vamos lá, as plantas da caatinga, o que as raízes delas, né, tem? A gente está falando que armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo. Olha só que loucura. Bom, não tem raízes aéreas aqui, né? Não existe esse conceito aqui. Então, raízes aéreas que a gente vai ver lá no mangue, que são aquelas raízes externas, né, fora do barro. Fixação do vegetal ao solo por um sistema radicular do tipo tuberoso. Aí isso que vai acontecer uma raiz tuberosa, por exemplo, que a gente poderia pensar, a cenoura, por exemplo, né, que tem uma raiz tuberosa, uma raiz gordinha lá, né, que vai armazenar um monte de nutrientes. Funciona, a gente uma raiz tuberosa aqui para um ambiente seco, cheio de pedra e areia, né? Não é adequado para esse tipo de raiz, né? Fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador. Também faz muito sentido, mas vamos continuar, né? Talvez, quem sabe. Absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. É uma outra opção, talvez. Armazenamento de água do solo por um sistema radicular do tipo respiratório. Sem sentido essa daqui, né? Então, sobra para a gente essas duas opções aqui. Então, olha só, fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador. Olha só, raiz sugadora. As raizinhas de orquídeas, por exemplo, se enquadram nisso aqui. São raízes sugadoras. Elas têm como se fosse uma espuminha aqui, né? A gente chama de austório, que absorve a umidade do ar. E essas raízes são próprias de... Não é esse aqui não. Tem nada a ver. Essas raízes são próprias de ambientes muito úmidos. E elas não fixam nada ao solo, sabe? Então, sugador aqui não faz sentido nenhum no ambiente seco. Então, não é. Então, sobra para a gente aqui absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Por quê? Porque o solo é muito arenoso e pedregulhos e a água infiltra muito. Então, quanto mais fundo a raiz da planta conseguir chegar, maior a chance dela de alcançar a água, tá? Então, a letra D. E por fim aqui, a número 6, né? O fim não, que ainda tem a 7 ali, gente. A vegetação apresenta adaptações ao ambiente com plantas arbóreas, arbustivas, raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação do substrato, folhas que têm glândulas para eliminar excesso de sais, folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. Isso aqui está descrevendo o bioma de manguezal. Olha só. As raízes expandem horizontalmente. O que significa isso? Elas espalham na superfície para ancorar no substrato lamacento. O substrato lamacento poderia até ser uma mata de gapó lá da floresta amazônica, mas aí a gente vai, olha só, ver isso aqui. As raízes expandem verticalmente, crescem para cima por causa da baixa oxigenação do substrato. As raízes pneumatóforas, que a gente acabou de ver lá a fotinha. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Sal? Qual ambiente que tem sal?
Gente, o mangue é um ambiente que fica bem na interseção entre onde desaguam rios, né, onde a água doce chega e encontra o mar. E o mar tem, né, o ambiente salgado e essas raízes absorvem essa água meio salgada ali e acaba que as folhas têm glândulas para eliminação do excesso de sal, né, que não é bom para a planta. É uma adaptação também. E as folhas apresentam cutícula espessa para reduzir a perda de água ali por evaporação. Aí a gente tem aqui as características descritas referem-se ao bioma manguezal, claro, né? A gente está falando do ambiente que descreve totalmente aqui o mangue, aquele solo lodoso, barrento, com as árvores toda ancoradinha lá, né, as raízes bem espalhadas e precisando tirar o oxigênio do ar. A 7 traz Asa Branca, né, que é uma música triste, né, sobre como é que fala? Uma ave, né, característica lá da região do sertão, é uma música do Luiz Gonzaga, e aí a asa branca ela parte lá do sertão quando vem a seca, o período da seca. E aí é música, né, de lamentação pela entrada do período da seca sem chuvas, né? E aí o bioma brasileiro retratado é caracterizado por. Então a gente está falando aqui basicamente da Caatinga, né, que é o sertão do Brasil. Índices pluviométricos baixos. Não, porque até que chove bem, não chove tão pouco, né? Alta taxa de evapotranspiração. Tem, mas não é assim, evapotranspiração acontece, mas não muito, porque as plantas praticamente não têm superfície para perder água, elas evitam ter folha para não perder água por evapotranspiração. Então, não tem uma alta taxa geral de evapotranspiração. Poderia ter se você colocasse uma planta lá da Amazônia, sei lá, levasse ela num vaso gigante e botasse ela lá. Ela ia evapotranspirar e morrer rapidinho, porque ela ia perder a água quase toda e não ia ter como repor isso, né? Por causa do solo, que não tem essa água disponível. Temperatura de clima temperado. O que é clima temperado, gente? Sempre vocês verem falar clima temperado, pensem em frio. Não é temperatura de clima temperado, né? Pelo contrário, não estou falando sertão, né? Vegetação predominantemente epífita. O que é epífita lá? Mostrei para vocês, né? As orquídeas, as bromélias, vegetações que sobrevivem sem a raiz fixada no solo, sobrevivem com umidade do ar e umidade na superfície ali das árvores que elas estão. Ou seja, vegetação de ambiente úmido, a gente está falando de sertão, não é mesmo? Então, migração de aves no período reprodutivo. Então, não, minto. Aí, isso aqui, evaporação de aves no período reprodutivo, não é o que define esse bioma, né? Ele não é a principal característica dele. Né? Você não estuda caatinga assim, caatinga é um bioma que tem como é que fala? Como característica, aves migrando no período de seca. Não, acontece a migração de vários animais, mas não é a definição. E aí, irmão, mas todas estão erradas, então? Não, só que a gente vai ter que entender. Essa alta taxa de evapotranspiração não pode ser porque a planta não tem como perder a água mesmo, porque ela é adaptada para não perder. De clima temperado, não é. A vegetação, com certeza, também não é epífita. Então, sobra isso aqui, índices pluviométricos baixos. Mas aí não é sempre que chove pouco. Vamos voltar lá na cartinha para vocês entenderem. Cadê? Não, aqui também falou disso. Mas ela tem um período de seca que é muito marcado. E as chuvas são muito irregulares. Então, a caatinga, ela não tem um padrão igual o cerrado, que ela tem bem definido o período de seca e o período de chuva. Ela é muito mais comum que nela, né, o período de seca se prolongue muito. E aí não ocorram as chuvas. Chove, não é igual o deserto, mas tem índices pluviométricos bem mais baixos aqui. Deixa eu mostrar para vocês a comparação para vocês entenderem, porque às vezes eles colocam a Caatinga como um lugar que chove até bastante comparado com outros biomas brasileiros do mundo, né? Então, comparado com o deserto do Saara, até que chove bastante, sabe? Mas o índice cadê? Vamos ver se eu acho aqui. Mas aqui pra gente, cadê? Aqui pra gente chove muito mais do que chove para Caatinga, mas você tem situações, períodos de seca lá
que é extremo, extremo mesmo. Então, chove pouquíssimo, e aí você acaba tendo uma redução ali, né, da condição de sobrevivência naquele local. Então, cadê? O Cerrado, por exemplo, né, que é onde o Cerrado aqui a gente está vendo aqui, ó, 1.500 milímetros, que seria a média aqui, né, pluviométrica ao longo do ano. Agora, olha, em comparação, o bioma Caatinga, né? A gente está falando aqui, olha só, às vezes chove 1.000 milímetros, não é tão menos do que chove aqui. Só que o problema é que pode chegar a chover 200 milímetros por ano em períodos de seca. Então, é uma situação muito extrema. Então, em períodos que você tem maior quantidade de chuvas, em anos, né, que você tem maior quantidade de chuva, não é tão diferente assim a pluviosidade. Mas em anos que a seca é extrema, e as chuvas não são suficientes, é muito pouco mesmo. Então, se torna um ambiente que a pluviosidade vai ter, né, vai corresponder aqui a muito baixa, né, vai ser muito baixa. Então, a resposta correta seria essa aqui. Então, tomem cuidado com essas pegadinhas que vêm relacionadas ao bioma Caatinga, que às vezes até colocam as informações, né, de quanto que chove e tudo, aí fica parecendo que é tudo muito similar, mas na verdade o problema é a irregularidade desse padrão de chuva, né, sendo às vezes muito pouco mesmo, e não favorecendo, né, os organismos que vivem ali. Então tem que aguentar bem. Se chover, beleza, abre folhinha, não sei o que, fica todo mundo verde. Se não chover, sobrevive, aguenta esperar a próxima estação chuvosa e não morrer, né, seco até lá. Então é isso, gente. Vou encerrar nossa aulinha. Um bom final de semana para vocês, tá? E até a nossa próxima aula.